Com quem será que convivemos? Será que podemos confiar em todos que estão ao nosso redor? Talvez quem você menos imagina possa ser capaz de dar um ponto final à sua vida. Hoje você conhecerá a história de Nancy Hasler, a babá risonha. Ela foi capaz de acabar com todos que se aproximavam dela. Olá, meu povo lindo! Mais uma sexta-feira aqui no nosso canal Serial Crimes. Como sempre, trazendo casos curiosos com qualidade para você. E hoje eu trouxe um caso que me interessou pelo título Babá Risonha. E depois pesquisei mais a fundo e descobri que a criminosa de hoje também era conhecida como Vovó Risonha. Eu não sei se foi um problema na tradução para o português ou se ela foi conhecida pelos dois apelidos, mas enfim. Eu vi o título do caso e pensei, o que será que essa babá tão simpática fez? E por que ela era chamada dessa forma? Então comecei a pesquisar e me surpreendi do porquê ela recebeu esse apelido e tenho certeza de que você também vai ficar impressionado. Então faz o seguinte, antes de começar se inscreve aqui no canal e deixa seu like, pois isso com certeza será um incentivo para trazer mais casos aqui para o canal, ok? Então agora nós vamos ao caso. Nancy Hasler nasceu em Blue Mountain, no Alabama, em 1905. Era filha de Louisa e James Hasler. Ela era uma das filhas dos 5 filhos do casal. Ela possuía um irmão e mais 3 irmãs. Tanto Nanny como sua mãe odiavam James, pois ele era um pai e marido controlador e abusador. James obrigava as crianças a trabalhar na fazenda da família o dia todo, ao invés de ir à escola. Por isso, nenhum deles tinha uma educação apropriada. Na verdade, eles sequer sabiam ler ou escrever. Quando Nanny, como sua família chamava Nancy, tinha 7 anos de idade, sua família resolveu viajar de trem para visitar parentes no sul do Alabama. E foi nessa viagem que Nanny caiu e bateu com a cabeça em uma barra de metal do assento em frente ao seu. Por anos depois disso, Nanny sofreu com dores de cabeça, desmaios e depressão. E Nanny atribuía sua instabilidade mental ao acidente. Durante a infância, seu principal passatempo era ler as revistas com histórias românticas que a mãe comprava, sonhando com um casamento romântico. Conforme foi entrando na adolescência, ela começou a ler a coluna dos Corações Solitários, onde solteiros anunciavam sua disposição em encontrar parceiros. Porém, mesmo em sua adolescência, seu pai continuava sendo muito rígido. Ele proibia as filhas de usar maquiagem ou de usar roupas provocantes para impedir que elas atraíssem a atenção de outros homens, proibindo que também fossem a bailes ou a qualquer outro evento social. Isso, entretanto, não impediu que ela fosse abusada várias vezes na infância e no começo da adolescência. Quando Nanny fez 16 anos, em 1921, ela conheceu Charlie Braggs. Algumas fontes dizem que ela o conheceu pela coluna da revista e outras fontes afirmam que ele era um colega de trabalho em uma fábrica têxtil. Eles namoraram por 4 meses e, com a aprovação do pai, ela se casou com Braggs, que era filho único de uma mãe solteira que insistiu em morar com o casal depois da cerimônia. A sogra, por sua vez, também era bastante controladora e controlava tanto a vida de Nanny que chegava a impedi-la de ter contato com seus parentes. Aquela situação não agradava a Nanny, que já vinha de uma família muito conturbada e rígida. Mas em todo caso, o casal teve 4 filhas entre os anos de 1923 e 1927. O estresse com as filhas pequenas e a pressão da sogra levaram Nanny a beber e a fumar. E o ciúme e desconfiança de traição que um tinha do outro começou a se tornar conflito constante e piorava pelo fato de Braggs, que costumava sumir por vários dias seguidos. Nanny ficava sozinha em casa, com a sogra controladora e as filhas para criar, enquanto não sabia onde seu marido estava. O casamento estava a ponto de acabar, pois era nítido que Braggs tinha outra relação. Foi então que, em 1927,
Nene teve sua última filha e quando ela ainda era recém-nascida, suas duas filhas do meio morreram por uma suspeita de intoxicação alimentar. E cada uma de suas filhas tinha um seguro de vida, todos feitos pela mãe. Então, assim que elas morreram, ela correu para buscar o dinheiro, que na época era bastante dinheiro, sem mostrar qualquer luto. Essa atitude fez com que Braggs, seu marido, acusasse Nene de envenenar as próprias filhas. Então ele pegou a filha mais velha, a Melvina, e fugiu deixando a recém-nascida Florine para trás. A mãe de Braggs morreu pouco depois disso tudo acontecer e o casal decidiu se divorciar, mas Nene ficou com a guarda das duas filhas. Seu marido dizia que se divorciou dela, pois tinha medo que ela o envenenasse. Divorciada e com duas filhas para criar, Nene se mudou para a Flórida e começou a buscar por um novo marido para ajudar a criar suas filhas, e assim ela conheceu seu segundo marido em 1929, Robert Franklin Raelson. Robert era um jovem de 23 anos e se apaixonou por Nene, e o relacionamento era regado a cartas, poemas e presentes de um para o outro, e os dois se casaram logo. Nene se mudou para a casa de Robert em Jacksonville, na Flórida, com Melvina e Florina. Meses depois, ela descobriu que ele era alcoólatra e tinha passagem pela polícia, mas mesmo assim o casamento durou 16 anos. O tempo passou e suas filhas se mudaram para viverem suas vidas, mas em 1943, a sua filha mais velha, Melvina, deu à luz a Robert Lee Haynes, e em 1945, Melvina tentou se aproximar da mãe, pedindo para ajudar no parto do seu segundo bebê, mas na hora do parto, Melvina, exausta, com os olhos embaçados por causa do éter, disse ter visto sua mãe enfiar um alfinete na cabeça do bebê e sufocá-lo até a morte. Melvina confrontou a mãe, mas Nene negou as acusações e rebateu afirmando que a criança tinha nascido morta. Os médicos, porém, não conseguiram dar uma explicação para a morte da criança, então alegaram que a causa da morte foi complicações no parto. Os pais de luto acabaram se separando e Melvina começou a namorar um soldador algum tempo depois. Nene, porém, não gostava do novo genro e enquanto Melvina visitava o pai após uma séria briga com a mãe, seu filho mais velho, Robert, morreu misteriosamente, quando estava sob os cuidados da avó, em 7 de julho de 1945. A causa da morte foi diagnosticada como asfixia de causa desconhecida e 2 meses depois, Nene recebeu $500 pelo seguro de vida da criança que ela mesma tinha feito. A morte do filho de Melina chocou a família e todos choravam a morte de mais uma criança, enquanto Nene corria para buscar o seguro de vida da criança que ela tinha feito há 2 meses antes. O casamento de Nene estava muito ruim e certo dia seu marido chegou extremamente bêbado e violento e Nene reagiu a tal violência colocando veneno de rato no uísque do marido. Ela sentou e observou ele passar por uma morte lenta e dolorosa, onde ela se sentia realizada, pois poderia embolsar mais um seguro de vida. Dessa vez, ela conseguiu comprar 4 hectares e uma pequena casa nos arredores de Jacksonville. Foi então que, após ficar viúva, Nene conheceu seu terceiro marido, Arlie Lanning, em uma coluna de corações solitários, enquanto viajava pela Carolina do Norte. E eles se casaram 3 dias depois de se conhecerem. Assim como seu marido anterior, Arlie era um mulherengo e alcoólatra, mas dessa vez quem costumava desaparecer por meses seguidos era Nene. Quando ela voltava, era uma esposa devotada e atenciosa, esperando a hora certa de atacar sua próxima vítima. Até que em 1950, seu marido morreu de uma suposta parada cardíaca. Pouco depois, Nene foi avisada que a casa do casal tinha sido deixada para a irmã de Arlie. Nene, sem aceitar que não ficaria com a casa, colocou fogo na propriedade, pois se ela não ficasse com a casa, a cunhada também não ficaria. O dinheiro do seguro foi recebido por Nene, que rapidamente depositou no banco e resolveu se mudar, mas antes resolveu visitar sua sogra, a mãe de Arlie. E nesse mesmo dia, sua sogra morreu durante o sono. Nene, então, deixou o estado da Carolina do Norte e acabou na casa da sua irmã, Dove. Dove, na época, era acamada, doente, e por coincidência, logo após a chegada da irmã Nene, ela também morreu. Em 1952, Nene percebeu que seria difícil arrumar um marido, pois já estava com 47 anos e não era mais tão jovem e bonita.
e começou a procurar por homens mais velhos numa agência de namoro Diamond Circle Club, onde ela logo conheceu Richard Morton, de Jamestown. Eles se casaram em Emporia, Kansas, em 1952. E apesar dele não ter problemas com a bebida, ele era infiel. Mas o fato da sua sogra Luísa querer morar com o casal começou a incomodar Nanny, que achava que teria dificuldades de realizar seus crimes. Com isso, Nanny envenenou a sogra em janeiro de 1953 e só assim pôde matar Richard 3 meses depois, em 19 de maio de 1953. Após essas mortes, ela se mudou e em junho de 1953, Nanny se casou novamente com Samuel Luther Doss, em Tulsa, em Oklahoma. Doss era um pastor de uma igreja do Nazareno que tinha perdido a família no tornado que arrasou o condado de Madison, no Arkansas. Samuel não aprovava os livros de romance que a esposa adorava ler e em setembro daquele ano ele deu entrada no hospital com sintomas de gripe forte. O hospital o diagnosticou com uma grave infecção gastrointestinal. Ele foi tratado e liberado, mas morreu no dia 12 de outubro de 1954. Na pressa para poder receber os 2 seguros de vida que tinha feito em seu nome, Nanny acabou levantando as suspeitas do médico, que ordenou uma necrópsia em Samuel, que revelou que grande nível de arsênico estava em seu organismo. Suspeitas caíram sobre a esposa em 17 de maio de 1955. Nanny acabou presa logo em seguida. Nanny foi julgada e culpada pela morte de 11 pessoas entre 1920 a 1954. Nanny confessou ter matado 4 de seus maridos, sua mãe, sua irmã, seu neto e sua nora, e não mostrou nenhum remorso em matar a todos. Foi então que, quando foi sentenciada à prisão perpétua, caiu na gargalhada e continuava gargalhando enquanto os policiais a retiravam do tribunal. Por isso, hoje ela é conhecida por vários apelidos como Babá Risonha, Vovó Risonha e Alegre Viúva Negra. Nanny então foi enviada para a penitenciária estadual de Oklahoma e morreu devido à leucemia em 2 de junho de 1965. Muito tenso a pessoa assassinar pessoas tão próximas com quem ela convivia por tanto tempo e achar tudo tão engraçado. Talvez ela queria mostrar algum tipo de insanidade para se safar ou realmente queria debochar da situação, vai saber. Porque cá para nós, o ser humano consegue ser estranho e imprevisível em várias situações. E essa foi uma dessas situações. Bem, pessoal, esse foi o nosso caso de hoje aqui do nosso canal Serial Crimes. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse caso e que outro caso você gostaria que eu trouxesse aqui para você. Um grande beijo a todos vocês e um ótimo final de semana.